Porque Deus é bom e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Agradecidos a nosso Deus pela vida, pela saúde, por el tempo tão bueno que estamos tendo, não? Tempo bueno, fresco, com sol, não frio, não caliente. Estamos vivendo a primavera, não? Primavera. A primavera veio nos visitar. Está muito bueno o tempo. E somos agradecidos a Deus por as 4 estações do ano, porque podemos experimentar calor, calor, frio, frio. Depois experimentamos calor, depois experimentamos apenas um fresquezito. E tudo porque Deus é perfeito. Deus faz tudo perfeito. E tudo que Ele faz, conforme Ele falou, tudo é muito bueno. Não temos que ser gratos a Deus por el weather, por as temperaturas, por el primavera, agradecer por el verano, agradecer por el inverno e por el outono também, não? Cada tempo tem um alimento diferente, comemos diferente. Em cada estação de ano tem uma fruta que é daquela estação. Cada estação de ano há um alimento que é próprio daquela estação. E isso é algo muito impressionante, irmãos. Como Deus é perfeito e isso tudo perfeito. Tudo que há na terra que Deus hizo é muito perfeito. E a imperfeição que existe, pastor, na terra, esta veio de parte do diabo. A imperfeição é de parte do diabo. Nossas imperfeições, Deus nos criou perfeitos. E nossas imperfeições é porque não obedecemos a Deus. Muitas vezes damos lugar ao diabo. E quando damos lugar ao diabo, o diabo usa nossa mentalidade e aí vêm as imperfeições de nossas vidas. Se formos obedientes todo o tempo, não teria imperfeição, era tudo perfeito. Porque Deus é perfeito. As enfermidades, pastor, enfermidades são do diabo, não é de Deus. E quando Cristo estava anunciado por o profeta Isaías que ia nascer um vástago, que ele ia venir, há uma promessa na sangre que Cristo hizo, que o profeta, através do profeta Isaías, Deus hizo, que sanaria nossas enfermidades. Sanaria nossas enfermidades. Isso são promessas de Deus. Promessas de Deus. Deus é tremendo e maravilhoso. Tudo que nós outros necessitamos está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Porque Deus é bom e sua fidelidade para com nós outros é de geração a geração. Todas as vezes que eu vou preparar uma palavra para predicar, eu abro, Senhor, ponga em meu coração a palavra que o povo que vai estar na igreja hoje tem que escutar. E me dá unção e poder e graça para predicar esta palavra. E hablo não porque eu mereço, mas por tu fidelidade, por tu misericórdia. Porque a palavra de Deus habla que se não foram as misericórdias de Deus,
nós outros já estaríamos consumidos. Todos nós outros. Se vivemos, Hugo, é por misericórdia de Deus. Não é por merecer. Não é por nossos merecimentos. Se vivemos hoje, é por las misericórdias de Deus. Portanto, seamos agradecidos por la vida de hoje. Seamos agradecidos a Deus por la vida hoje. Também amanhã, pastor, amanhã não nos pertence. Se for por bem que vivamos amanhã, Deus vai permitir. Se não, amanhã não amanhecemos. Portanto, agradecemos pelo de hoje. Agradecemos pelo que comemos hoje. Agradecemos pela saúde hoje. Agradecemos pela família hoje. Agradecemos pelo aire que está em nossos narizes agora. Hasta quando, pastor? Eu não sei. Mas está aí. Está respirando você? Põe a mão aí. Tá? É porque Deus quer que você respire. Minha avó, ela uma vez perguntou para mim: Carlos, você estuda a Bíblia, sim ou não? Eu falei: sim, vó. Minha abuelita, não? Mamá de minha mamá, antes de morrer. Carlos, uma coisa que eu nunca entendi, por que Cristo falou que ia venir e nunca veio? Eu quedei esperando todo o tempo e ele não veio. E agora já estou enfermo, estou para morrer e ele não veio todavia. Eu falei: abuelita, mientras estamos vivos e com saúde, temos que agradecer porque é uma oportunidade mais que Ele está nos regalando, porque só podemos alcançar a salvação mientras tenhamos vida, porque nós outros, personalmente, temos que fazer escolha. E, portanto, não reclama que Cristo não veio todavia, porque se você morre de hoje para amanhã, aí Cristo veio para você, porque você perde a oportunidade de buscar, de entregar sua vida a Ele. Depois que morre, não podemos mais tomar decisão a respeito do nosso futuro. Temos que fazer a hora mientras tenhamos vida. E eu falei: você não aceitou a Cristo todavia. E talvez Cristo não veio por sua causa. Ele está te dando uma oportunidade para que você aceite. Aí quando você acertar, a melhor ele vem. E ela falou: e como tenho que fazer para aceitá-lo? Aí eu leí Romanos 11:10 para ela, ou 10:9. Se aceptares, me volita em seu coração, que Cristo é seu Senhor, e se confessar com sua boca, será salvo. E aí, em esse momento, ela falou: e como vou confessar para quem? Eu falei: para quem estiver delante de Deus te hablar, eu quero aceitar a Cristo. Não necessita estar na igreja, não. Não necessita estar delante do sacerdote, não. Porque há um que se não tiver nada cerca de você, o diabo está. E se você confessar e o diabo escutar e saber que antes de você morrer, você confessou a Cristo como seu salvador personal, o diabo vai falar: uau, eu perdi ela, antes de ela morrer, ela aceitou a Cristo. E você irá para o céu, vuela. E minha abuelita falou:
Quando sua mamá chegar, eu vou falar com ela que vou aceitar a Cristo. Eu falei, só de você falar isso aí, você já está aceitando. Porque a intenção do coração é que vale. Portanto, eu falei, vou orar para que você não morra hasta que minha mamá chegue. Para que ela possa alegrar com você, porque minha mamãe vai quedar muito feliz. E minha volita não morreu, irmã. Minha volita permaneceu viva. E no próximo domingo foi à igreja, aceitou a Cristo e quedou um tempo viva todavia. Quedou um tempo, e aí nós outros alegrava. E eu falava para ela, tá vendo, volita? Uno nunca sabe, mas se venir hoje ou amanhã, você já está preparada para ir para esse cielo. Minha volita morreu como 2 anos depois. Porque Deus sanou uma úlcera que ela tinha aqui, em el estômago. Deus sanou a úlcera e ela quedou bem. E viveu 2 anos mais, para a louvor e para a glória de Deus. Sejamos agradecidos a Deus. Hasta por não ter venido todavia. Porque quando Ele não vem, é todavia dando oportunidade àqueles que todavia não confessaram seus pecados delante dEle. Sejamos agradecidos, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6. Ayer também tivemos um tremendo culto de oração em Tifton, em nossa igreja. Tivemos um culto de oração muito bueno. Sentimos a presença de Deus. Mientras vocês estavam orando na casa dele, irmão Efraim, não? Tivemos um grande culto aí em Tifton também. E foi uma bendição. Primeiro Coríntios capítulo 6, a partir do 9 eu vou ler. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta, não? Que Pablo está fazendo. Não sabeis vós outros que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os que se echam com varones, nem os ladrones, nem os ávaros, nem os borrachos, nem os maldizentes, nem os estafadores herdarão o reino de Deus. 11. Isto erais alguns. Assim era alguns de vós outros, que estamos aqui. Alguns de nós outros, porque também estou incluído. Mas já habéis sido lavados, já habéis sido
santificados. E já habéis sido o quê? Justificados. Em el nombre del Senhor Jesus. E por el Espírito de... Eu vou ler mais. Eu vou ler mais. Mas você não dá este gozo, irmãos, quando você lê esta afirmação aqui, que o apóstolo Pablo faz em la palavra de Deus. Que nós outros um dia, eu não sei quando você, irmã Angélica, eu não sei quando você, Roberto, eu sei, você, Isana e Antônio, que são os mais novos convertidos, mas eu não sei os outros, quando foi que vocês tomaram a decisão de servir a Cristo Jesus. Eu não estou acordado, Marcos, quando foi o dia. Janet, Martim, então, é viejo, já não, nem vou perguntar quando. Sim ou não, irmã Lupe? O dia, exato o dia que os teres, irmã Érica, irmã Laura, irmão José, o dia que os teres tomaram a decisão de morrer para o mundo e viver para Deus. Eu não sei o dia que foram hechos isto, mas uma coisa eu sei, que desse dia para cá, minha vida cambiou. Tudo em minha vida cambiou. Tudo cambiou, Luz. Porque eu nasci em um lar cristiano. Mas aún não nascendo em um lar cristiano, eu cresci em el mundo fazendo várias tonterias. Mas houve um dia, Mireia, que eu parei e falei: Camila, é muito guapa. Las guapas, las chicas guapas de nossa igreja. Você só tem muchachas guapas. E graças a Deus porque vocês estão aqui. Sabe por quê? Porque o diabo não está satisfeito. Você está aqui. Porque o que o diabo quer é roubar vocês de la mamá e del papá de vocês. Com as coisas desse mundo, oferecendo bandejas. E se vocês não aprender, não estarem na casa de Deus para aprender a tomar decisões de falar para o diabo, não. Eu tenho um Deus em el cielo. Eu não necessito de outro Deus. Eu já tenho um Deus. Eu já tenho um Deus cristiano. Também você, Aiden. Você diz assim, Bela. A você também, Celeste. A todos os teres jovens que aqui está. YouTube. Os teres também já têm um Deus. Quando o diabo venir com propostas indecentes para os teres jovenzitas, você também. Os teres habla para o diabo. Diabo, você não deu sorte desta vez.
Porque você chegou muito tarde em minha vida. A uno que só tenho 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16. Mas você chegou tarde, porque meus papás me criou. Eu tenho aprendido em la casa de Deus o que é servir a Deus e o que é servir o diabo. Portanto, você está descartado de minha vida. Eu sirvo a Deus. Nós outros ensinamos para os teres jovens a ter uma resposta direita. Ter uma resposta para quando o diabo usar a boca de seus amigos para fazer propostas que não as bem para a vida de vocês. Vocês responder não. Não. E não. Por que não? Porque essa proposta é para quem não serve a Deus. Eu sou servo de Deus. O dia que eu aprendi a falar não para o diabo, minha vida cambiou. Totalmente. Vou ler el 11 de novo. E isto erais. Isto o quê? Vou ler o texto de novo. Estou com vontade de ler, vou ler. 9 de novo, vamos empezar. Presta atenção na leitura, irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Uma pergunta para que nós outros possamos pensar. Portanto, não erreis. Por quê? Nem os fornicários, number one. Que é fornicários, pastor? Fornicação. Pecados de la carne. Pecados contra nossa carne. Pecados sexuais. Fornicação, pensamentos sexuais. Entende? Todo o pecado, pensamento, ou hecho sexualmente, é fornicação contra nosso próprio corpo. Todo pecado contra nosso corpo, irmãos, é fornicação. Aí depois vem nem os fornicários, nem os idólatras. Que é idolatria, pastor? É ter um santo, um Deus para adorar? Não. Não apenas isso. Idolatria é quando nós ponemos qualquer coisa delante de nós outros. Quando nós outros ponemos um cantor como, uau, que é idólatra. Um jogador de futebol, nossa, Maradona, nossa, Messi, idólatra. Nossa, eu amo o pastor Carlos, idólatra. Não me idolatra, irmão. Porque ele é guapo, porque ele... Não me idolatra, irmão. É qualquer coisa que você põe. Hasta sua mamá. Nossa, que mamá guapa que eu tenho. Não me mamar. E não idolatra. Qualquer coisa. Irmã Lupe idolatra Martim. Nossa, que homem guapo, que homem. Pode falar tudo isso. Mas não haga de esses homens ou essas mulheres um Deus para você. Idólatras, irmãos, é quem põe uma caja de sonido de esta. Uau, esta caja habla comigo. Mas é o pastor que está falando allá. E é, mas a caja que está representando o pastor. E vou rezar por esta caja.
vou rezar, vou rodear delante desta caja. Fazer de uma coisa inanimata um Deus. Não tem ouído, não tem pé, não tem mano. Se eu não hablo, não sale nada aí. Portanto, idolatria. Idólatra, irmãos, é quem, conforme Isaías habla, que vai... Queda parado aí um pouquinho, irmãos. Já vou poner os seres para sentar. Idólatra é cortar uma árvore, um pino, e cortar a metade do pino. E falar aqui, vou fazer lenha para minha mulher queimar na estufa de lenha. Aqui vou cortar mais esse pedaço para cortar lenha para pastor fazer uma fogata em Ano Novo. E este outro pedaço mais grosso, vou fazer um santo para mim, para poner arriba de mim, eu possa rezar, idolatrar a ele. Aí eu sei, a mesma lenha que queima nele para cozinhar frijoles, é a mesma lenha que eu hago fogata, é a mesma lenha que hace um santo e põe em nome de Nossa Senhora, São Bautista, São Juan, São Pedro, São não sei o que lá mais, e aí está como loucos, pedindo favores a deuses de palo, de madeira, de ouro, de hierro, pedindo favores como se fora gente loucos, pedindo favores a um pedaço de madeira. Não escuta, não ouve, não tem sentidos. Mas ponendo como se representa o próprio Deus, ou um próprio assistente de Deus, sendo que a Bíblia habla tanto no Novo como no Velho, não seja idólatras, não ponga outros deuses delante de mim. O diabo cega o entendimento do homem de uma forma que as atitudes de um homem cego espiritual ou uma mulher cega espiritual atua como louco ou como uma louca. Arrodeando, porque eu via minha abuela. Eu via minha abuela arrodeada delante de um pedaço de pedra desse tamanho que tinha em sua casa. E aí, falando com a pedra, oh, mi santita, e eu falava, uau, aonde o diabo cegou o entendimento do homem. E você que está aqui esta noite, habla para Deus, graças Senhor, porque eu sou livre, eu me libertei destas coisas. Oh, my Lord. Idólatras, nem adúlteros. Pode sentar, irmãos. Não vou parar, mas vou seguir. Nem adúlteros. O que é adultério, pastor? O que é ser adúlteros, pastor? És um homem casado que deixa sua mulher em casa e vai agarrar outra mulher na calle, ou uma mulher casada que deixa seu homem em casa e vai agarrar outro? Não. Não é apenas isso que é adultério. Porque existe adultério físico e adultério espiritual. Existe adultério físico e adultério
espiritual. O adultério físico existe. Quando você é casado com o sócio, uma só carne com ele, e sócio vai buscar outra em qual lugar? Adúltero. Quando você é casado, você vai adulterar. Mas também Deus, quando você é casado com Deus, porque Deus, irmão, é o esposo da igreja. Amém? Yes. Portanto, quando o povo de Israel pecou, estava vivendo em la seca, sem água. Estava vivendo sem bendições, sem fruto para comer. Donde que eles sembravam e não cosechavam. Aonde que eles estavam vivendo um momento difícil em suas vidas. Eles começaram a reclamar com Deus. E falaram: Deus, por acaso tu divorciou de nós outros? Não. Deixa eu fazer uma correção aqui para vocês. Deus não é esposo da igreja. Deus é Israel. Esposo da igreja é Cristo. Tá bem? Só corrigindo. Então, quando o povo de Israel estava faltando, plantava, mas não sembrava, trabalhava, mas não tinha resultado. Eles miraram para o céu, no livro de Isaías, mira para o céu e habla: Senhor, por acaso tu divorciaste de nós outros? E Deus habla para eles: não, eu estou em el mesmo lugar onde estuvo e com a mesma proposta de bendizer aqueles que devem ser bendizidos. Eu não ouvi de meu lugar. Se alguém divorciou aqui, os teres de mim, através do pecado, através do adultério, os teres me derraram. Porque isso é adultério espiritual. Quando nós outros temos um Deus em el cielo, estamos buscando outros deuses ajenos. A parte de ser idolatria, é adultério espiritual. É deixar o Deus vivo, aquele que dá vida, aquele que bendiz, para ir buscar deuses ajenos, que não têm vida. E buscar mais os deuses ajenos do que o próprio Deus. Aí Deus chama isso de adultério espiritual. Derrou ele para ir buscar deuses posto por el diabo para quitar nossa visão do Deus do céu. Adultério espiritual. É deixar Deus para buscar outras coisas. Entenderam? Aí vem. Nem afeminados. Pastor, o que é afeminados, pastor? Nem afeminados. Irmãos, afeminados não é gay. Afeminado não é um gay. Afeminados são homens delicados. Homens delicados são afeminados. Homens que portam como mulher, habla como mulher. E você pensa que é um gay. Mas às vezes não é gay.
mas a forma, a compostura de eles, você vê uma mulher em eles. Diabólico. Eu conheci um pastor em Atlanta. Acorda dele? Hã? Da igreja do pastor Carlos Goulart. Era um afeminado ele. Falava assim, irmãs. Porque andava assim todo o tempo. As manitas assim. E uma voz de mulher. E tinha uma mulher guapa. Tinha uma mulher guapa, tinha 2 filhos. Ele não era gay, ele era afeminado. Homens débiles. Homens que não assumem postura de homem. Por que você habla que não são gays, pastor? Não são, eu conheci um que não era. Mas aqui também habla, mira. Adultos, nem os afeminados, nem os que echam com varones. Opa! Aí agora é gay, está falando de gay. Quer dizer, nem afeminado, nem os que echam com varones. Homem que dorme com homem. Não entra no reino de Deus. Aí vem, o que mais, pastor? Aqui está escrito. Nem os ladrões. Uma vez eu contei uma história para vocês aqui, de eu acordo. Não sei se vocês vão acordar. Em minha cidade tinha um muchacho que tinha agarrado 20 anos de prisão porque golpeou os donos de uma casa para roubar. Golpearam eles e roubaram e agarraram ele 20 anos de prisão. E ele era acostumado a roubar celulares, bicicleta, uevo, gaína, tudo que encontrava na frente desse muchacho, roubava. E quando ele estava com 20 anos de prisão, ele estava na cárcere, e sua mamá foi visitá-lo. Mamá ia sempre visitá-lo. E quando foi um dia, a mamá dele chegou para visitar, ele estava muito honrado, ela falou. Ele estava muito honrado, e ela pediu a mão de ela para dar um beijo. Dá sua mão para me dar um beijo, mamá. E a mamá pôs a mão em la grada, aí, para ele dar um beijo. Ele mordeu a mão dela, e mordeu duro. Quase arrancou um pedaço. E ela quedou gritando, e a polícia, os soldados do guarda, teve que vir abrir e repreendê-lo, porque ele não ia, ele queria arrancar um pedaço de la mano dela. E depois que ele soltou, por que, mijo? Você faz isto comigo? Ele falou, aquele primeiro dia que eu cheguei com uma gaína em casa, se você tivesse me perguntado de onde eu tivesse encontrado aquela gaína, e você tivesse mandado eu devolver para o vizinho, eu não teria virado ladrão. E eu estava preso aqui. Estou preso aqui por causa de você. É. Às vezes os nossos filhos chiquitos vai na casa do vizinho, vai visitar os padres, e aí agarra um rogo, um foguete, um carrito, qualquer coisa de um ninho aí, põe nele bolsinho, sabendo que não é dele, mas ele pensa que não é nada, é inocente. E chega em casa, mostra para a mamá, meu carrito, ou está rogando, lá mamá, mas esse carrito nunca estuvo aqui em casa. Mas a mamá vê, não pergunta, não quer saber. E aí, como nada, cresce sacando coisas da casa dos outros e traindo para casa, os padres não corrigem e acaba ladrões de banco, ladrões
Porque a mala costumbre sem correção é que hás um ladrão. Cuidado, irmãos, com nossos filhos. Porque às vezes pensando que é uma cosita muito chiquita, mas não pertence a ele e ele agarrou com mala intenção até, mas os padres não corrigem. E aí você está fabricando um ladrão de carro de banco amanhã. Portanto, é o que habla aqui. Ni los ladrones, ni los ávaros. Que é ávaros, pastor? Que coisa louca é essa? Nome feio. Avarentos. Que é ser avarento, irmão? La persona que tem, está tudo bajo la bendição, mas não consegue dormir porque quer mais. Rouba o tempo de dormir, de descansar. Rouba o tempo que tem que gastar com sua esposa, com sua amada. Rouba o tempo que tem que gastar com os filhos, porque tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar. Rouba o tempo de estar na casa de Deus. Rouba o tempo de estar servindo a Deus, porque tenho que trabalhar. Porque eu fiz um plano de este ano juntar $50.000 e vou juntar, ou $100.000. Pessoas avarentas que não se põem em seu lugar, não está satisfeito com nada. Pastor, é malo ter ambição de ter? Não. Não é malo, irmãos, ter ambição. Ter uma casa, já tenho uma casa, quero mais uma. Quero possuir outra casa. No problema. Desde que as coisas sejam tudo a seu tempo. Que você não entregue o tempo de sua esposa para trabalho, para ganhar, para estar buscando aquilo sem necessidade. Ou só porque você quer mais, e quer mais, e quer mais. Wake up, irmãos. Não podemos ser ávaros. Temos que trabalhar, dividir nosso tempo. Salomão habla, há tempo para tudo. Vamos pôr nosso tempo de trabalho para trabalhar. 8, 10 horas por dia. Nosso tempo para nossa família, comer juntos, sentado na mesa com nossa família. Vamos entregar isso aí. Nosso tempo para estar na casa de Deus, aprendendo mais e mais de Deus, vamos pôr isso aqui. Porque como você vai entrar em contato com Deus? Como você vai aprender mais de Deus se você não está na casa de Deus? Porque já falamos que em casa nada lê Bíblia, nada busca aprender nada. Tempo de Deus, é na casa de Deus. Tempo de passear, praia, com minha família. É pecado? Não. Há tempo para tudo. Somos equilibrados e temos que dar tempo para tudo. O que mais? Borrachos. O que é um borracho? O que é um borracho? Borracho é aquele que toma sem medida. Ele toma hasta perder a consciência. É aquele que não tem controle. É aquele que toma para olvidar as mágoas, para olvidar os problemas da vida. Ele faz da bebida ou da droga um Deus para ele. Aquele que fuma. Por que você fuma tanto? Quando eu fumo, eu estou tranquilo. O cigarro traz tranquilidade para muitos. Quando eu fumo, eu estou tranquilo. Haz del cigarrillo um Deus. Haz de la bebida um instrumento para olvidar seus problemas.
Ah, pastor, se você tiver uma mulher como lá que eu tenho, eu penso que você bebia mais que eu. Porque a Bíblia, Provérbios habla, a mulher amarga. Não habla de homem amargo, mas habla de mulheres amargas. Salomão também habla que a mulher é como uma goteira, não? Que não deixa você dormir. Você acosta para dormir, está chovendo, uma goterrita aí, pink, 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 e você não consegue dormir. Que a mulher sem Deus também é assim. Não estou falando dessas santas mulheres que aqui está. Não estou falando de mulheres sem Deus. Ai, ai, ai. Nem maldizentes. Quem são os maldizentes, pastor? Irmãos, vocês sabem, vocês chamam maldizente também de chismosos, não? Chismosos. Que habla. Maldizentes não é apenas aqueles que hablam mal do pastor, que hablam mal de você, que hablam mal de qualquer. Maldizentes também são os malos agradecidos. Seu esposo compra uma máquina de lavar, bonita para você. Claro, mais barata, porque é o que ele pode, não? Aí é aquela, eu queria aquela de 1.000, ele comprou essa de 500. Que ela dizendo aquilo que é bendição para ela. O esposo compra um carro, um Honda Accord, ou um Honda bonitas como a tua. Não, eu não queria, não era esse, eu queria era o outro que estava lá, que era mais bonito. E que era maldiciendo, irmãos. La bendición que Deus bendiga o esposo ou a esposa para ter, habla malo de tudo, irmão. Não está satisfeito com nada. Nunca és agradecido. Em vez de abrir os lábios para maldizer, e maldiz hasta nós outros que somos esposos feios, Gero. Não, eu queria um esposo guapo, como Mireia tem, o Hugo. Mira o Hugo guapo, como Mireia conseguiu o Hugo, e nós outros que somos mais guapas, somos casados com esses negritos feios aqui. Maldiz hasta os pobrezitos de los esposos. E nós outros também, não? Como pode? O José de León tem uma mulher guapa, e eu, esse traste aqui. Porque o pasto no quintal, na casa do vizinho, sempre é melhor que a nossa casa, às vezes. Maldizentes, irmãos. Com as bendições que Deus tem posto em nossas mãos. Sim ou não? Deus põe bendições em nossas mãos. Em vez de ser agradecidos, somos maldizentes. Não vai para o céu, irmão. Não vai. A Bíblia que está falando e não sou eu. Porque a Bíblia habla que temos que ser sempre o quê? Agradecidos. Com tudo. Hasta com ele esposito feio, pastor. Hasta com ele esposito feio. Hasta com a mulherzita feia que tenho. Hasta ela. Porque você tem o que você merece. E como não tenho tudo o que quero, mas eu quero tudo o que tenho, porque tudo o que tenho foi Deus que me regalou. Temos que ser agradecidos com Deus. Oh, meu Deus. Nem os estafadores. Estafadores não são ladrões, hein? Estafadores são patrones. Muitos patronos que estafam de seus empregados. Tem que pagar 15 por hora, só paga 5.
Porque mira na necessidade do pobrezito. Tem que pagar 15, mas paga menos porque está necessitando. Vou sacar aqui um pouquinho mais para mim. Estafadores, irmãos, são gente que explota, não rouba, porque não está sacando escondido. Roubar é agarrar escondido. Estafar é dar prejuízo com mala intenção. Dar prejuízo, hablando assim, ó. Estafador é lavar o motor do carro, lavar o carro bem lavado. Não, o carro está semi-novo, é 10 mil quando a pessoa sai do carro. Põe azeite grosso, de azeite 30 ou 10, não sei como funciona os azeites. Põe o azeite, o carro está quase já parando o motor. Aí põe um azeite daqueles com adesivo, com aditivo, com um azeite bem grosso, para o carro andar 1 ou 2 milhas mais. Dizendo aí, o carro pode andar no carro, pode andar. Anda no carro, o carro está bom. O carro está bonito no motor, porque está com azeite, com aditivo. E aí compra o carro, paga e se vai. Uma semana depois, o carro não anda mais. Aí vem, ei, o carro parou. I'm sorry, my friend. Carro velho não tem warranty, não tem garantia. Seu dinheiro que você me deu, já hasta gastei. Isto é estafar. Pessoas que passam a perna nos outros com mala intenção. Para ganhar mais. Não entra no reino dos céus, irmãos. Não herdará o reino de Deus. Pastor, por que você está predicando isto hoje aqui em nossa igreja? Hablando de quem está no céu. Mano, eu orei para isto. E Deus põe isso para predicar, sabe para quê? Para nos trazer a memória. Porque há muitos cristianos. Que já está há muito tempo na igreja e já está tão acostumado com as coisas do mundo e sou cristiano, e empieza a fazer coisas, as malas costumes que o mundo está fazendo, empieza também a entrar dentro da igreja. Como uma das estafas mais horríveis que eu penso que é quando você tem que fazer algo em sua casa, cortar um pasto em sua casa, cortar árvores em sua casa. Vai em Home Depot, compra uma máquina daquela de cortar árvores e guarda lá a nota, vai, corta, depois vem, devolve, limpa tudo e devolve. E o dinheiro devolve. Por que está devolvendo? Não gostei desta máquina. Vou falar a verdade, não me gostou muito a ideia. E devolve e agarra a sua platita de volta depois de fazer o trabalho. Estafadores. Não são homens dignos de Cristo. Não são homens dignos do reino de Deus. Estafadores. Mas não, vai na Home Depot pagar, já paga, depois você vai agarrar de volta depois que terminar o trabalho. Estafadores. Não são dignos do reino do céu. E são muitos cristianos que assistem, irmãos. Cristianos não há. São muitos que hablam que são cristianos. E que haz tudo isso que eu falei. Mas por isso Deus, através do Espírito Santo, está sempre traindo a palavra para nos trazer a memória de quem somos nós outros. Quem sou eu em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? Aí você me pergunta, alguém pergunta, por favor, aí para me responder. Pastor, quem sou eu em Cristo Jesus?
Abre a Bíblia aí, um pouquinho mais atrás, aí em Romanos. Romanos 7:4 habla assim, mira. Leu já? Leíste e vamos ler juntos agora. Romanos capítulo 7, versículo 4, habla assim. Assim também vós outros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de outro, del que ressuscitou de los mortos, a fim de que levemos frutos para Deus. Entendeu isto ou não? Vou ler de novo, para você entender o versículo. ¿Eh? Assim também vós outros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de outro, del que ressuscitou de los mortos, a fim de que levamos frutos para Deus. Pastor, o Cristo que morreu não é o mesmo Cristo que ressuscitou? O Cristo que morreu, o Hijo de Deus, não é o mesmo Cristo que ressuscitou? É o mesmo, mas com um porém. Que Cristo que morreu, quando ele estava na cruz para morrer, ele morreu levando os nossos pecados. Ele estava lleno de pecados. Porque ele levando o pecado. Mas quando ele morre levando o pecado da humanidade, descansa no sábado, morre viernes, levando todos os nossos pecados e descansa no sábado, domingo temprano ele ressuscita. Ele não ressuscita com nossos pecados, irmão. Ele ressuscita um novo homem, um homem limpo, lavado por el Espírito Santo de Deus, que vai allá em Hades e trazer de volta com vida e nossos pecados, queda enterrado, mortos, liso, limpo, nasce, limpo, ressuscita Jesus. Portanto, o versículo está falando assim: aquele que morreu para a lei, levando a lei, é o mesmo que ressuscitou. Só que ele morre levando nossos pecados e ressuscita, trazendo uma nova condição para nós outros. E qual é a condição agora que Cristo vem traindo? A condição agora que ele vem traindo é: a hora depende não mais de ele, depende de cada um de nós outros. Porque a hora, a proposta dele é: quem aceita a morte? Quem é que aceita a minha morte? Sua morte, porque ele está morrendo a morte que nós outros teríamos que morrer. A morte física. Estávamos separados de Deus. Porque quando o homem pecou, ele é bem, a Bíblia habla, destituídos da glória de Deus, foram arrancados da presença. Não têm mais condição de viver para Deus. Porque estão em pecado. Está morto para mim, porque Deus é santo. E delante de Deus não há pecado, não há pecado. Portanto, quando o homem pecou allá no Edém, ele separou a raça humana de Deus. E errantes quedaram em el mundo. Hasta que por amor
Ele manda seu Hijo. Para quê? Para poder trazer nós outros de volta para Ele. Tinha que morrer. Eu tinha que morrer por meus pecados. Morrer totalmente. Mas quem é que ia dar vida por mim? Para que eu não necessitara morrer. Então, Cristo veio. Morreu e levou nossos pecados. E agora, é automático, pastor? A hora que Cristo morreu, levando nossos pecados, é automático a hora, nós outros a hora somos de Deus, porque nossos pecados foram levados por Cristo? Não, não é automático. A hora depende de nós outros. Hablar para Cristo. Cristo, eu aceito sua morte na cruz, porque sua morte levou meus pecados. E quando você ressuscita, você ressuscitou livre de pecado, limpo. E agora eu também aceito esta nova vida que você tem, para que eu possa viver através de ti, em mim, eu possa viver para agradar a Deus. Padre, que através de você, agora também sou eu. Alguém entendeu? Existe o que está escrito na Bíblia. Irmão, Evangelho, escute isto. O Evangelho, sem a morte de Cristo, não tinha valor. O Evangelho, sem a ressurreição de Cristo, tampouco tem valor. É pura habla. Isso que estou predicando aqui hoje para vocês, não teria valor se Cristo não tivesse ressuscitado e pagado o preço por nós outros. Porque o Evangelho é boas novas, é boas notícias. Se o Evangelho não tivesse Cristo por trás, como Cristo morre, levando nossos pecados, mas Ele não queda morto, Ele ressuscitou no terceiro dia, traindo vida para nós outros. Estas são as boas novas do Evangelho. Se tiver essas boas novas, era em vano, nós outros estaríamos aqui em vano, não existia igreja. É tudo em vano. Seria em vano o Evangelho. Porque o Evangelho, para ter valor, Cíntia, o Evangelho, Antônio, para ter valor, é necessário que seja aplicado na vida do pecador. E o pecador, no caso, é nós outros. O Evangelho, para ter valor, é nós outros aceitar a morte de Cristo, levando nossos pecados, mas também, Ele mesmo que morreu, é Ele mesmo que ressuscitou em vida, traindo um novo estilo de vida para nós outros, para que nós outros possamos viver de forma diferente. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Outro estilo de vida. Um momento que damos o quê? Viúdo. A igreja quedou viúda. Oh, mas Cristo não é o esposo da igreja? É, morreu Cristo, morreu. Então a igreja está viúda? Está. Mas no terceiro dia, a viúva está sorrindo. Por que a viúva está sorrindo? Porque que era morto o esposo ressuscitou para dar uma nova vida para ela. Por isso, nós todos choramos. Há uma música que habla assim, ó. Pode a tristeza durar todo el anoitecer, toda uma noite. A tristeza pode durar uma noite, mas logo por la manhã vem a alegria. Por quê? A tristeza dura mientras Cristo está morto e enterrado. Mas por la manhã del domingo, a las 5 mais ou menos da manhã, vem a notícia. El esposo que morreu ayer, ou anteayer, ele ressuscitou hoje temprano. E lá, aquela que estava viúva, empieza a sorrir. Meu esposo volveu. E traz um novo estilo de vida. Agora, não temos mais o sonido de viúva. Somos agora uma nova personagem em Cristo Jesus, para que através
através de Ele em nossas vidas, assim como Ele vive de novo, porque Ele vive, eu posso crer em Ele amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Por que não há mais temor, Hugo? Não há mais temor, porque aquele que morreu, Ele levou nossos pecados, Ele levou nossas dívidas, Ele pagou por nós outros nossas dívidas, e agora, quando Ele volve para declarar para nós outros que Ele nasce e ressuscita, para que estar como Salvador personal, também ter uma nova vida a Ele, e agora não vai ser apenas chamado de criatura, mas através de Ele, porque Ele é o único Hijo de Deus, através de Ele, nós outros somos chamados também de hijos del Deus viventes. Amém ou não amém, irmão? Está triste? Eu estou para você alegrar e você está triste? Alegra-se em la presença de Deus. E aí, então, irmãos, quando Cristo ressuscita, leva nossos pecados del velho, e domingo temprano Cristo ressuscita de los mortos, aí Ele ressuscita, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 11, está escrito assim, mira. No capítulo 6, versículo 11, está escrito assim, ó. 1 Coríntios 6, 11. Está escrito assim, ó. E isto erais algunos. Algunos de quem? Nós outros. Porque Deus estava falando de quando nós estávamos em pecado. Não entra no reino do céu, ele ladrão, ele... Aí foi falando, não? E explicando o que era tudo isso. Agora vem aqui, ó. E isto era alguns, mas já habéis sido agora, depois que Cristo levantou de los mortos, você não é mais ladrão, você não é mais adúltero, você não é mais aquilo que você era. Por quê? Já habéis sido lavado por la sangre de Cristo Jesus. Mas isto é solamente para aqueles que creem. Ele morreu, levou meus pecados, e eu creio que Ele levou meus pecados, portanto, a hora Ele ressuscita, eu já não tenho mais pecados, porque Cristo levou em la cruz meus pecados, de uma hora eu sou livre em Cristo Jesus, porque Ele lavou-me, Ele lavou meus pecados, lavou aquilo que o diabo chamava de ladrão, Ele lavou aquilo que o diabo chamava de prostituta, Ele lavou tudo isto, para que eu fora hoje um cristiano. E cristiano, irmã, não é uma religião. Por que não é religião, pastor? Porque seria religião se Cristo não tivesse ressuscitado. Seria uma religião se o evangelho tivesse sido predicado, que Cristo vendia e levava os pecados para aqueles que aceitaram. Seria uma religião. Seria uma religião. Como tanto. Mas nosso Cristo não quedou morto. E por que nosso Cristo não quedou morto, pastor? Ele não quedou morto porque o propósito da morte de Ele era para dar vida aos mortos, aqueles que estavam mortos em Cristo. O propósito da morte de Cristo não é porque, vai morrer. Não, sem propósito, não. O propósito da morte de Cristo é para que o evangelho fora predicado. Vai venir uma nova coisa boa por aí. Está vindo um novo propósito aí. Deus está fazendo algo novo. E o que Deus está fazendo de novo? Deus entregou seu Filho para morrer e levar nossos pecados. Para quê? Você vai ver.
Você vai ver para quê. E aí, então, se Cristo morreu por nossos pecados, morreu. Aí é uma religião, uau. Cristo morreu por nossos pecados. Religião. Mas uma religião igualita a todas as outras que não tem poder. Religião não tem poder para nada. Religião não tem poder para salvar a nadie. Religião não tem poder para sanar a nadie. Religião não tem poder para resgatar a nadie de suas dolências. Religião não tem poder para renovar, para fazer nada em nossa vida. Mas nós outros não vivemos religião, porque nosso Cristo ressuscitou dos mortos, e quando Ele ressuscita dos mortos, e nós outros aceitamos a Ele, nós outros deixamos de viver religião para viver um novo estilo de vida. Um estilo de vida que o mundo não conhece. É somente aqueles que vivem, é que sabem o benefício de viver um novo estilo de vida. E qual é esse novo estilo de vida? Pastor, o que esse novo estilo de vida faz com nós outros? O novo estilo de vida faz com nós outros, irmãos, é que hoje nós outros vivemos o tempo da desgraça, por isso desgraça é a falta de graça. Quando não tem graça, é desgraça. Religião vive na desgraça, não tem graça. Não tem a graça de Deus, não tem o poder da ressurreição de Cristo. A religião é diferente, irmãos. Nossa vida com Cristo Jesus, vivendo um novo estilo de vida, vivemos em la graça. E o que é? Pastor, a graça é o poder de salvação de Deus. Porque Cristo ressuscitou. Ele não quedou morto. Se ele tivesse quedado morto, nós outros também vivíamos na desgraça. Assim como eles vivem na desgraça. Mas Cristo ressuscitou de los mortos. Em el terceiro dia, Ele hoje reina, vive para todo ele sempre, e vive adentro de nós outros. Vive em nós outros, para que nós outros possamos viver em la graça de Ele. Portanto, o poder do Evangelho existe. O que falou? Ustedes antes eram o quê? Ladrones, prostitutos, o que mais? Borrachos, habladores, como é os habladores? Os cismosos, maldizentes. Antes vocês eram. Hoje vocês seguem sendo. Vocês seguem. Mas vocês seguem sendo o mesmo que você era antes. Você sigue fazendo o mesmo que você era antes de aceitar a Cristo. Você sigue sendo o mesmo antes de aceitar. Isso que através do poder do Evangelho, do poder do mistério que era Cristo, que ressuscitou de los mortos, você por fé, hoje você pode falar, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas é somente para aqueles que creram. Hoje você pode falar, sou. Por quê? Porque aí quem te conheceu, não necessita você falar nada. Porque a vida que você vive, o testemunho de vida que você vive, Mireia, é que vai falar para as pessoas que te conheceram antes. Não, essa Mireia é outra Mireia. Essa Mireia não é Zaqueia, que fazia isso, que fazia aquilo. Não, essa Mireia agora é cristiana. Aí aquela é santita aí, ela pensa que é santa agora. E somos santos, porque santo é Cristo. E quando temos Cristo em nós outros, somos também santos, porque a palavra santo quer dizer separado do mundo. Separados. Pastor, e essas pessoas que falam que é cristiano, mas não é nada, vive as mesmas coisas que vivia antes. Hablar hasta las cotorras hablas também. Mas a todos os cristianos, não apenas habla, sou cristiano. E nem necessita falar que você é cristiano.
a forma que você vive, o mundo sabe quem é você. Não necessita você falar, sair falando, ei, sou cristiano. Ei, por que você não fuma, Hugo? Porque sou cristiano. Não necessita isso. Só falar, eu não fumo, penso que não devo fumar, é melhor para mim. Não necessita falar, sou cristiano, por isso eu não hablo. Porque pastor da minha igreja não devo. Eu não proíbo vocês nada. Vocês é aquilo que vocês querem ser. Porque esta igreja não proíbe nada. Uma das coisas que eu hago é predicar a palavra de Deus. Eu hablo aqui, ladrão não vai para o céu. Aí você siga ladrão se você quiser. Mas você veio para esta casa porque você quer ir para o céu, sim ou não? Então você tem que parar de roubar. Porque eu vou seguir predicando aqui, ó, ladrão não vai para o céu. Aí se você é ladrão, você está aí falando, sou cristiano, mas rouba. Então você já está consciente que você vai para o inferno, você não vai para o céu. Porque só falar, sou cristiano, não leva nada para o céu. O que faz a diferença é quando nós falamos e quando nós outros vivemos aquilo que nós outros falamos e damos testemunho de Deus em nossa vida. E como foi que você parou de fumar? Como foi que você parou de beber? Como foi que você deixou de ser borracho? Como foi que você deixou de ser prostituta? Como foi que você deixou isso? O poder do evangelho. Que um solito não pode. Mas quando o evangelho invade nosso ser, quando nós outros abrimos nossos corações, nossa mente, e falamos, eu não quero ser mais cego, eu quero que Deus abra meus olhos. E como Deus abre os olhos? Através da palavra. Porque a Bíblia habla, ô pastor, cantando bonito? Tá bem, dona irmã Érica, vocês estão cantando muito bonito, está tudo bem, aplauso. Mas não é no grupo pança é que vai trazer liberdade para nada aqui. Alabar a Deus é algo bueno, é algo para agradar o coração de Deus, mas não é a alabança é que traz as pessoas a liberdade delante de Deus. Orar, pastor, nós outros estamos orando todos os martes, não é a oração é que acerca você a Deus tampouco. O que acerca você a Deus com uma vontade de ser cambiado é a prédica da palavra. É isso que estou fazendo aqui. A Bíblia habla no livro de Juan, capítulo 32. Habla assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Porque só através de ouvir a palavra é que a pessoa vai pensar, o áudio. Estou mal. Porque a palavra revela a maldade. A palavra de Deus revela a maldade do homem. E revela que o homem com esta maldade não tem lugar em el cielo onde Deus vive. Portanto, quando o homem entende que há maldade dentro de ele, que o homem pode hasta ter boa intenção, porque há um dito que habla assim: todos os caminhos, todas as religiões lleva hasta el cielo. Mas é mentira. Porque a única, que não é religião, é estilo de vida, que pode te levar ao céu, se chama Ele é o único caminho, a verdade e a vida, se não for através de Cristo Jesus. Não. Billy Graham, um dos maiores predicadores americanos. Billy Graham, um dos maiores predicadores dos Estados Unidos de América. Antes de morir, ele falou: existem muitas religiões na terra. Existem muitas religiões na terra. Mas a mais é o cristianismo. Lá que as pessoas não querem nem saber, é o cristianismo. E por que, Billy Graham, que as pessoas não gostam do cristianismo? Porque o cristianismo é a única religião. Assim ele falou. O cristianismo é a única religião que para pertencer ao cristianismo tem que cambiar de vida. É a única.
outras religiões. Você não necessita cambiar, é só você ir para allá. É só você ir. Você vai à igreja católica, você é borracho, você segue borracho, eu sou católico. Você traiciona sua mulher, tranquilo, igreja católica não te cobra. Não é Bíblia, não cobra nada para que você quede consciência dolindo. É católico? Sou católico. Marropa, bebe, mata, toma, prostitui, arrodia delante de tocos de palo desse tamanho assim, falando que é Deus para ele. E nada habla. Ei, tem que parar com isto. Você está bebendo demasiado. Porque hasta o sacerdote que está aí, ele sale. Termina na missa, vamos tomar ali uma para morrar a língua. A língua quedou seca. Por quê? Porque a Bíblia não tem poder para este povo. Porque o poder deste povo é o nome religiosidade. E o cristianismo não existe religiosidade. Existe um Cristo que morreu, mas ressuscitou dos mortos para dar vida a quem quer vida. Solamente a quem quer. Não força a nadie. É para quem quer. Você quer. Pastor, quero parar de beber. Você bebe todavia? Já era para você ter parado aqui. Essa igreja não bebemos. Porque borracho não vai para o cielo. Apenas falamos assim, ó. Vem. Pastor não vai mandar para o hospital para parar de beber. Que hospital? Se você queda firme, venha à casa de Deus e o poder da palavra te liberta do poder da bebida. Tem alguém que era borracho aqui? Teria algum borracho aqui antes? Mano Luiz, oh, mas você não tem vergonha, irmão Luiz. Tem sim, não, irmão Luiz? Bebia. Tuvo que tomar medicina depois que aceitou a Cristo. O poder da palavra te livra da borrachera. Te livrou, não? Tinha prostituta. Ai, não, habla. Eu não quero nem. Deixou de ser prostituta. O poder do evangelho. Quita a prostituição de dentro de você. E agora é uma nova persona, lavada. Ei, como está? Tudo bem? Já aceitou a Cristo como Salvador personal? Não? Estou sorrindo. Você é parte do reino de Deus, muchacho. Você vai aceitar a Cristo quando você tiver 13 anos de idade. Pode quedar tomando seu leitito aí tranquilo, que você já é parte do reino. É a única, irmã. É a única religião que tem que para você fazer parte do reino de Deus, você tem que deixar as coisas malas para trás e começar a viver uma nova vida em transformação por el poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Portanto, há algumas pessoas que insistem em querer ser cristiano e vivem querendo agradar o mundo. E acaba não sendo nem cristiano, nem agrada o mundo, nem nada. Nem é parte do céu, nem é parte do inferno. Não é parte do inferno, porque o diabo não importa. O diabo não importa que você seja o que seja. Mas para ir para o céu, temos que tomar essa. Eu quero Deus. Não adianta você querer viver uma vida com um pé afora e um pé aqui dentro. Ou você aceita Cristo 100% e vem ser lavado por el poder do evangelho e vive um evangelho puro, santo e agradável a Deus, você está aqui apenas de farrada. E farrada, você pode entrar na porta da igreja. Por que o perro entra na igreja? Um dia entra um perro desse tamanho aqui, porque o diácono deixou a porta aberta. Porque, irmão,
Se der a porta aberta, Pedro chega e entra. Entra aqui, as festas, corre para allá, corre para cá e sai. E assim são as pessoas descomprometidas. Nunca vamos falar para nadie falar. Chega prostituta daquelas que vive um borracho assim, ó. O que você vai fazer? Se for entre vocês, o que você vai fazer? Não, aqui você não pode entrar. É assim? Não, todos podem entrar. Entra e senta aqui adelante, põe aqui perto cerca de mim, que aí eu resolvo o problema deles. Porque na igreja, nada pode impedir que alguém entre. Nada vai falar, não aceita Jesus porque você não quer servir a Deus. Ah, mas eu já tenho tantos anos que sou cristiano. Irmão, toma consciência. Se você habla que é cristiano, mas não vive o evangelho, você não é nada. Você vai para o inferno igualito que os ladrões que roubam e os matones, igualito. Porque aqui você pode mentir. Você pode tentar passar a perna em ele, pastor, ganhar a todos nós outros aqui, e nós outros vamos quedar callados. O que vamos fazer? Vamos falar, não, você não pode estar aqui, você é rido, você habla uma coisa e as outras. Eu vou falar isso para você? Não. Eu vou permitir que você queira, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é como água, irmão. Vai goterrando, um dia a piedra fura. Se você quer aqui, pelo menos você tem a oportunidade um dia da palavra te alcançar o seu coração. Porque a palavra liberta as pessoas. Portanto, pode quedar e não é problema. É difícil. Aqui nesta igreja é difícil a pessoa não fingir. Aqui é difícil, porque a palavra aqui predica pesado. E a pessoa não vai assim, esse pastor sempre está falando de mim, sempre habla para mim. Todo dia a prédica dele é para mim. Ele predica domingo, habla para mim. Predica miércoles, habla para mim. E eu não estou falando, eu estou falando com o poder da palavra, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. E tenho certeza que todos vão sair desse lugar lleno de graça de Deus. Mas aqueles que não querem viver Deus, ele vai falar que a palavra é para ele. E aí vai sair, vai ter que sair. Ou aceita Cristo e vive uma vida real com Cristo, ou vai ter que buscar outra igreja por aí. Vai para a católica, que aí eles não hablam nada, aí está tranquilo. Você pode fazer o que você quiser e que é daí e está tudo bem. Não existe esse câmbio, nada, allá. Você pode roubar, beber, tomar, prostituir, pode fazer o que você quiser. Allá é bem-vindo. Mas aqui não. Aqui a palavra vai falar, como falou hoje. A palavra vai falar. E quando a palavra falar, você quer dar, ele está falando é para mim, ele está falando é para mim. Você não é uma pessoa tão importante que nós outros vamos quitar nosso tempo para falar apenas para você. Se tem 100 pessoas aqui, eu vou falar apenas para você. Você não é tão importante, importante aqui é Cristo. Se você está sentindo, a regra da vida com Deus. Vou terminar. Lavados por la sangre de Cristo, justificados por la sangre de Cristo, santificados por la sangre de Cristo. Você é lavada? Pastor, não vai ler um versículo? Não. Já terminei minha prédica. Sou lavado, porque a sangre de Cristo é que nos lava de toda a nossa imundície. Sou justificado. O que é ser justificado, pastor? É a única que você deve algo. Alguém pagou sua conta. Ei, eu veni aqui pagar minha conta. Don't you worry, alguém já passou por aí primeiro que você e pagou lá a conta para você. Eu não necessito pagar, mas não. Quem passou por quem? Não sei. Alguém passou e pagou sua conta. E ó, vou rasgar aqui, ó. Você não deve nada, está justificado. Existe. Alguém pagou sua conta. Mas, e na salvação, pastor?
Você não deve nada para Deus se você aceitar a Cristo como Salvador personal. Você não deve nada para Deus porque Cristo já levou seus pecados com Ele. Cristo já levou os pecados na cruz. Já está justificado com Deus. Agora apenas adora, busca e vive na vida digna para Ele. That's it, nada mais. Não necessito carregar uma cruz de aqui. Irmãos, sabe o que esse povo católico faz em Brasília? É um povo católico, sabe o que eles fazem? Carrega um muchacho arrodillado, irmão. Saindo de uma cidade, aí tem uma cidade que chama Aparecida de Norte. E eles saem de rodilha com a cruz no cuello, carregando isso por 3, 4 dias, morrendo e morrendo, carregando por meus pecados. Oh, maldito, Cristo já levou a cruz. E a igreja católica, os padres, os papas, o papa que está aí morrendo agora também, não tem poder nem para curar a gripe dele, e diz que é o vigário de Cristo. Diz que é vigário de Cristo. São tão sem vergüenzas que não têm coragem de falar para esse povo humilde que Cristo sacrificou por ele. O povo sofrendo, dando latigaço, um látigo e que latigando porque eu pequei, porque maldito, Deus já levou sua cruz por você. Você não necessita latigar mais. Porque mereço. Porque Deus curou, Ele me salvou. Ele te salvou por el poder do sacrifício na cruz. Acabou. Ele te justificou delante de Deus. Aonde que você morra, você nunca vai poder pagar por seus pecados. Aonde que morremos, irmãos, nunca teremos poder de pagar por nossos pecados. Temos que, por fé, falar: Cristo, graças, porque tu morriste na cruz para pagar aquilo que eu não poderia pagar. Tu pagasses por mim. Muitas graças, agradecido. Agora sim, estar aqui alabando a Deus, glorificando a Deus e dando graças. Senhor, graças porque aquilo que eu não poderia fazer, tu existes por mim. E ser agradecido a Deus. Ele nos justificou, Ele nos lavou e Ele nos santificou. Para que um dia nós outros possamos estar com Ele em la glória. Porque Ele foi para o céu preparar lugar para nós outros. Um dia vamos estar em la glória com Ele. É para aqueles que têm fé. Porque a Bíblia habla no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Wake up and smell the coffee. Que Deus me ilumine. Vamos orar. Antes de orar, vamos cantar. Vamos cantar a música mais conhecida desta igreja. Lá que todos conhecem. Hasta, como chamam, hasta Hilário sabe essa música. Essa canção é hilária, viu, Hilário? Essa canção que vamos cantar agora é muito hilária. Qual é a canção mais conhecida desta igreja? Vamos cantar aí, só para nós outros orar. Deus está aqui, tão certo como el aire que